Bom, gente, na aula anterior, então, a gente compreendeu muito que algumas das principais estratégias utilizadas pela DBT é justamente as estratégias de regulação emocional e assim conseguir escolher ações melhores, né, mais corretas, mais alinhadas com seus próprios objetivos e seus próprios valores. E agora a gente vai avançar para um outro componente fundamental da abordagem da DBT, que é a efetividade interpessoal. Vamos discorrer sobre o que afinal é isso. Bom, grande parte das emoções que a gente experimenta surge justamente de contextos sociais, relacionais. Podemos, por exemplo, sentir medo da rejeição, raiva durante conflitos, culpa por estabelecer limites, vergonha quando não nos sentimos bem analisados, bem avaliados, né? Quando a gente sente que a gente foi julgado, né? E a gente pode também sentir ansiedade. Se a gente quer expressar as necessidades, essas necessidades não estão sendo atendidas. Então, para pessoas com intensa desregulação emocional, essas situações que para uns podem parecer tranquilas, né, para alguns, para outros, então, para essas pessoas, isso pode vir de uma intensa impulsividade, uma intensa submissão, né, uma intensa necessidade de afastamento ou de conflito, de ataque, né? Então, por isso, a DBT não procura apenas ajudar as pessoas a manejar essas experiências internas, mas também a desenvolver essas habilidades para conseguir construir, conseguir se comunicar de maneira mais equilibrada, conseguir transparecer melhor as suas necessidades, conseguir estabelecer limites, conseguir criar causas e condições para conflitos de uma maneira melhor, né? Uma maneira mais efetiva. Bom, gente, na DBT, então, ser efetivo, que vem desse conceito da efetividade interpessoal, não significa conseguir sempre aquilo que a gente deseja, né? Mas sim conseguir identificar qual é o nosso objetivo naquela interação e agir assim da maneira mais coerente possível. E Marcia Linehan, então, ela sistematizou e organizou essa análise dessa efetividade em torno de três prioridades que a gente vai falar aqui. A primeira é a efetividade de objetivos, que envolve justamente a gente conseguir aquilo que precisamos, conseguir realizar um pedido, conseguir dizer não, né? Conseguir solucionar um problema iminente no contexto. A segunda, então, prioridade é a efetividade do relacionamento, que busca justamente preservar ou fortalecer aquilo que seria um vínculo importante na vida, aquilo que nutre, né? Que é um fator de proteção que a gente diz. E por último, a terceira prioridade é a efetividade do autorrespeito, que consiste justamente em a gente agir de acordo com os nossos próprios valores, nosso alinhamento pessoal, preservar essa dignidade, esse respeito por nós mesmos. Então, em algumas situações, essas três dimensões estarão alinhadas em rede, interdependente. Em outras, haverá uma tensão entre elas. E isso vai exigir uma avaliação consciente com o objetivo de entender qual que é a prioridade que precisa ser reativada e qual que precisa ser necessariamente, talvez, desativada. Então, entender e fazer esse manejo, né, desse cuidado, se talvez a gente precisa alinhar objetivos, se talvez a gente precisa alinhar o relacionamento, se talvez a gente precisa alinhar o autorrespeito. E essa perspectiva também permite a gente conseguir fazer diferenciações de assertividade, passividade e agressividade. Vamos discorrer então sobre todas essas formas de comunicação. Bom, a passividade, a pessoa ela tende a abandonar as suas necessidades para evitar conflitos. Ela, por exemplo, aceita situações que não deseja, ou ela encontra dificuldades para o estabelecimento de limites de acordo com seus objetivos, né, e seus valores. Já por sua vez, na agressividade, existe uma necessidade de alcançar os objetivos desconsiderando as necessidades, limites e dignidade das outras pessoas. Por isso, então, a agressividade ela nasce como uma falta de entendimento do lugar do outro, né? Enquanto a passividade, às vezes, é um excesso de ver o lugar do outro. E assim, então, a gente vai para que seria o meio termo, né? Que é a assertividade.
Então, o que que é assertividade dentro dessa perspectiva da efetividade interpessoal? A assertividade busca uma posição mais equilibrada, né? Ela busca comunicar os pensamentos, comunicar os sentimentos, comunicar as necessidades, comunicar os limites estabelecidos com clareza, com respeito, reconhecer o lugar do outro, os direitos do outro, né? Então, ser assertivo não significa necessariamente garantir que o outro vai concordar com você, ou aceitar um pedido, ou que ele tem que se modificar, ou você tem que modificar a partir desse entendimento do equilíbrio. Justamente significa aumentar a qualidade de entendimento da comunicação sem abandonar os seus próprios valores, seus próprios objetivos e necessidades, e sem também fazer da vida do outro um mero pragmatismo dos seus objetivos. Então, sem transformar automaticamente uma divergência, né, em um confronto, em um desalinhamento. Então, é justamente nessa linha que vai a assertividade. Ela nasce da consciência, da clareza, do discernimento, né, do esclarecimento. E o mindfulness, lembra das habilidades mindfulness? Nesse sentido, desempenha um papel fundamental nesse processo. Porque durante conflitos, a nossa atenção ela pode ser rapidamente capturada por emoções intensas, por interpretações automáticas, pela necessidade de provar que estamos certos. E quando isso ocorre, nós podemos perder de vista aquilo que de fato era o que a gente desejava com aquela conversa, né? A atenção consciente, né, a consciência plena, ela permite o reconhecimento desses pensamentos, reconhecimento dos conteúdos emocionais, dos impulsos, enquanto eles estão sendo orientados no momento presente. Então, em vez de a gente ficar respondendo de maneira impulsiva, de maneira automática a cada provocação, a gente pode de fato retornar à nossa âncora do que realmente importa. O que de fato é importante e relevante para nós e para o outro naquela situação. Então, em alguns momentos, será com certeza necessário o estabelecimento de um limite, né? Será necessário, talvez, a preservação de um relacionamento que é relevante para você, que seja uma pessoa importante. Enfim, haverá situações também que vai ser necessário você se autoproteger, aumentar a sua dignidade, aumentar o seu autorrespeito, né? Sair daquele lugar. Então, essa consciência, essa capacidade de discernimento que vai ampliar a flexibilidade necessária para ter uma ação mais compromissada com aquilo que seriam os objetivos para uma vida melhor. Bom, gente, então para a gente finalizar a nossa aula aqui, que a gente está falando das habilidades, da efetividade interpessoal, a gente tem que entender que essas habilidades, elas integram muito dos processos que a gente já está estudando ao longo, né, da disciplina aqui, dos nossos vídeos. É, a gente precisa do mindfulness para permanecer presente durante uma interação. A gente precisa de regulação emocional para não ser automaticamente conduzido pelos nossos impulsos, né? A gente precisa da tolerância ao mal-estar para conseguir suportar desconfortos iminentes, né? E estabelecer limites, entender o que aquele contexto está pedindo, né? Da gente, do outro. Então, a DBT ela justamente vai transformar essas capacidades em estratégias estruturadas que podem ser aprendidas, né? Que elas podem ser aplicadas, elas podem ser praticadas, aperfeiçoadas ao longo do tempo. Então, na nossa próxima aula, nós conheceremos então 3 dos principais recursos de treinamentos ligados à efetividade interpessoal, que é o Dear Man, Give and Fast. Depois a gente então vai discorrer sobre esses três principais recursos, né? E essas estratégias elas vão ser ótimas para conseguir organizar esses diferentes aspectos da comunicação e ajudam a entender esses pedidos do dizer não, negociar conflitos, preservar relacionamentos verdadeiros, né, autênticos e criar causas e condições para manter a dignidade, o autorrespeito.